Começar então? Então tá. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Francisco Vaz. Há 22 anos na educação, 18 das quais na educação pública. Falar sobre marginalização de povos periféricos é, antes de mais nada, uma questão histórica, porque se nós pensarmos na formação do povo periférico, temos que retroceder ao período de colonização, tendo em vista que o primeiro povo, de fato, feito periférico, foi o povo indígena, que foi expulso das suas áreas originais e colocados sob regime de escravidão e marginalizados por uma elite branca, uma elite branca europeia, que desde então vem perpetuando a marginalização dos povos não brancos. Posteriormente, já quando vieram os primeiros africanos escravizados para o nosso Brasil, houve a segunda, vamos dizer assim, a segunda onda de marginalização e de construção de povos periféricos. Hoje, século XXI, quando se fala em marginalização e povos periféricos, é algo que vai para além das questões econômicas e as questões geográficas. A periferia se caracteriza, se sacramenta na pele, na característica do indivíduo. Considerando tudo isso que foi falado, eu, enquanto cidadão brasileiro, carrego a periferia na cor, nos meus traços, independente da minha formação, do meu status social. A periferia é uma questão étnica, é uma questão geográfica, é uma questão econômica e, obviamente, social. A marginalização da periferia é uma das chagas do nosso Brasil, que, na verdade, não foi criado, foi inventado à custa de muita exploração e sacrifícios humanos. Ela fez com que surgisse a necessidade de uma mão de obra barata. Porém, essa mão de obra barata não tinha condições de ocupar os espaços centrais, né? Então, criaram-se pequenas comunidades. Nós podemos citar aqui como exemplo, aqui na nossa região, a comunidade de Vila Kennedy, né? Que foi um projeto do governo norte-americano, governo Kennedy, né? Não à toa o nome da comunidade de Vila Kennedy, se não me engano, em 1961, né? Como um presente ao Brasil, mas, na verdade, para abrigar trabalhadores que pudessem servir aos interesses industriais, aos interesses dos grandes, e, ao mesmo tempo, ocupar uma região distante do centro. Então, a ocupação espacial com a industrialização se deu pelo afastamento dos povos menos privilegiados e que serviam de mão de obra barata, para a indústria e outros negócios das elites. É uma pergunta um pouco complexa, dada as circunstâncias que envolvem as formações de determinados países, né? Mas aqui no Brasil, por tudo que eu conheço, o que, diferente dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos existe lá a população periférica, e, como eu disse, a população periférica ela também tem cor, tem uma ascendência, né? Porém, por exemplo, quando acabou o regime de escravização nos Estados Unidos, cada ex-escravizado recebeu como forma de indenização um burro e um pedaço de terra para plantar. Se nós pensarmos século XIX, o que poderia ser feito com um burro e um pedaço de terra, é muita coisa. Aqui no Brasil não houve sequer um pensamento de inclusão social, né? Os ex-escravizados, por exemplo, foram deixados à deriva. Isso ficou mais intenso com o final da Guerra do Paraguai, né? Porque todas aquelas pessoas que combateram na Guerra do Paraguai, ao retornarem, elas não foram abraçadas por uma política de inclusão. Pelo contrário, foram largadas à própria sorte. E aí começou a surgir as primeiras comunidades, né? O Morro da Favela, daí o nome favela. Então não houve realmente um processo de inclusão social. Então, pensando assim,
sobretudo no Rio de Janeiro, a urbanização dos grandes centros criou-se assim uma marginalização no sentido de expulsarem as pessoas com baixo poder aquisitivo, pessoas que descendentes, né, cuja ancestralidade é de povos que foram escravizados, e o afastamento dessas pessoas do centro da cidade. Então as periferias criaram sua própria forma de fazer economia e comércio, né? Contudo, mesmo com todo esse esforço, a gama de pessoas que ficaram excluídas da economia, da sociedade como um todo, é um número assim sem par. Então, como quase tudo que é feito aqui em termos de política, nada é levado muito a sério a fim de resolver um problema, mas só de satisfazer as vontades, aos caprichos de uma elite. Então, hoje nós estamos pagando preço social, os índices de violência, os índices de exclusão da educação, saúde, lazer, nos mostram isso hoje.